Olá, feras da turma Ursa, professora Esther Gomes. Nós vamos agora continuar sobre o período composto, então nós estudamos período coordenado, vimos os 5 tipos de orações coordenadas, recapitulando que as orações coordenadas elas são independentes. Quando a gente passa para o período composto por subordinação, nós temos orações dependentes, sempre ligado a uma oração principal, e dela serão as outras orações que terão a função sintática exercidas por aqueles termos do período simples, tá ok? Então, nós temos 3 grupos de orações subordinadas, sendo que o primeiro será oração subordinada substantiva, tá ok? Todas as orações subordinadas substantivas, elas vão exercer a função sintática de um substantivo, tá ok? E, geralmente, ela vai ser introduzida por uma conjunção integrante, o que ou se, tá ok? A primeira é a subjetiva, ela vai ter a função de um sujeito, então vai ser o sujeito em relação à oração principal. Geralmente vai ser ligada por um verbo de ligação, então vai ser o sujeito, o verbo de ligação, mais uma característica desse sujeito. E aí esse sujeito estará em forma de oração. Então o primeiro tipo de oração subordinada é a substantiva. Então são aquelas orações que substituem o sujeito da sua oração, tá ok? E aí a gente sempre vai ter essa estrutura, sujeito, verbo de ligação, mais um predicativo desse sujeito, tá ok? Aí eu tenho a próxima que é a objetiva direta, tá ok? Tanto a objetiva direta quanto a objetiva indireta, elas exercem a função de objetos. Então a gente sabe que objetos completam o sentido de um verbo. Então eu tenho um verbo da oração principal, tá ok? E o que completa esse verbo será o objeto. E a gente sabe que se não iniciar por preposição, será um objeto direto, em forma de oração objetiva direta, tá ok? Se iniciar com a preposição, nós teremos um objeto indireto em forma de oração, classificação objetiva indireta, tá ok? Então, por exemplo, é bom saber, né, que, e por aí vai. Então, esse que está completando o verbo saber, ele vai ter a função, vai introduzir uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Eu posso trocar, né, isso. Então, por exemplo, ele disse que sabia. E aí a gente tem ele disse isso. Toda vez que eu puder trocar por isso, eu tenho um objeto direto. Logo, se esse isso estiver em forma de oração, será uma oração objetiva direta, tá ok? Então, vamos ver, voltando lá na subjetiva, exemplos de oração subjetiva, né? Por exemplo, ser aprovado é admirável, né? Quando eu for aprovado, será admirável. Então, a gente tem quando eu for aprovado, a oração subordinada, é admirável. E aí, esse admirável é a característica, tá ok? Então, só para voltar um pouco, dando um exemplo de oração a substantiva agora, tá ok? Eu tenho a próxima que é a completiva nominal. Então, a completiva nominal, ela se refere a um complemento nominal. Então, a gente sabe que para os objetos, né, eles terão a função de completar o sentido do verbo. A completiva nominal, ela terá a função de completar um nome. Então, a gente já viu, né, como complemento nominal, que são nomes que precisam de ser completados. Eles geralmente eles vêm de verbos, e aí eles vão ter uns nomes que precisam de um complemento. Por isso que eles serão completiva nominal. Então, por exemplo, fui favorável à vender o imóvel. Então, esse é favorável a algo ou alguma coisa. Esse alguma coisa, completando a palavra favorável, tem o sentido de complemento nominal, só que está em forma de oração. Lembrando que para ter oração precisa ter verbo aí nessa oração subordinada, tá ok? Próxima é a predicativa. O que a oração predicativa faz? Lembra-se lá da subjetiva. Uma em relação à outra. Se eu tenho sujeito, sempre segue essa estrutura. Sujeito, verbo de ligação e a sua característica que é um predicativo. Se
Se eu tiver o sujeito, se eu tiver um verbo de ligação, já tem que ficar ligado. Ou ela vai ser subjetiva, ou ela vai ser predicativa. Se eu estiver dando uma característica predicativa. Se eu estiver me referindo a alguém, subjetiva, tá ok? Então, por exemplo, eu posso falar, meu medo é que haja guerra. E aí, meu medo já é o sujeito sobre quem eu estou falando. E o que eu me refiro a esse sujeito? Eu caracterizo esse sujeito, que haja guerra. E aí, esse que haja guerra é uma oração predicativa, porque está dando essa ideia de uma característica do sujeito, tá ok? E a última, das 5, é subjetiva, predicativa, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal e apositiva. Então, são 6 tipos de orações substantivas, subordinadas substantivas. A apositiva, ela exerce a função de um aposto. Então, a gente lembra que o aposto, ele faz o quê? Ele explica, ele recapitula, ele especifica, ele resume. Então, levando-se em consideração todas essas formas de aparecerem o aposto, eu posso dizer, a positiva é tranquila porque ela vem depois dos 2 pontos. Então, minha esperança é esta, 2 pontos, que eu seja aprovada. E aí, esse que eu seja aprovada está dizendo que esperança é essa, 2 pontos, a positiva, tá ok? Então, levando-se em consideração que as orações subordinadas, elas vão exercer esses termos do período simples, sujeito, predicativo, objetos, complemento e aposto. Então, são essas formas de ocorrência da oração subordinada substantiva, tendo em mente sempre aquelas funções, como eu sempre falo. Tente fixar bem as funções do período simples, porque elas que vão se desenvolver para o período composto, tá ok? E aí a gente tem que ter quais são os tipos de termos que exercem a função sintática de substantivos. São esses aí que nós vimos, né? Sujeito, predicativo, objeto, complemento nominal e aposto. Então, esses vão ter essa função, vão exercer essa função de nomes, tá ok? Sujeito é sobre quem eu falo, predicativo é o que eu falo sobre essa pessoa, eu caracterizo esse ser, essa pessoa. Tá? O objeto, eu estou completando o sentido de um verbo que precisa de um complemento. Esse complemento pode ser com ou sem preposição, tá ok? Eu tenho complemento nominal, ele também completa, só que ele vai completar nomes. Que nomes são esses? Adjetivo, né? Advérbio, e aí eu tenho essas formas para serem completadas, tá ok? Eu tenho o aposto. O que o aposto vai fazer? Ele vai explicar, né? Então, minha esperança é esta, 2 pontos, que eu seja aprovado. E aí, todas essas orações, elas podem vir em formas reduzidas. O que seriam essas formas reduzidas? Se dentro da oração subordinada, um dos seus verbos, né? Cada uma desses casos aí, eles estiverem nas suas formas nominais. Quais são as formas nominais do verbo? Infinitivo, particípio e gerúndio. Tá ok? E aí, se tiver em uma dessas formas, o que eu vou acrescentar essas classificações de orações subordinadas substantivas? Oração subordinada substantiva, né? Reduzida de infinitivo, reduzida de particípio, reduzida de gerúndio. Mesma coisa nas outras, objetiva direta, reduzida de infinitivo, particípio ou gerúndio, né? Ele disse que quer ser aprovado. E aí, quer ser aprovado, eu estou no infinitivo. E aí, a classificação para esse tipo de oração vai ser reduzida de infinitivo, tá ok? Então, galera, vamos fazer os exercícios, fixar bem esses conteúdos e vamos lá, porque o sucesso de vocês depende do esforço que vocês fazem, tá ok? Até o próximo vídeo.